Fala, Stacker, tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula de HTML5 e hoje vamos falar sobre tabelas. Se você ainda não conhece o canal Vida Full Stack, é um canal onde vai te ajudar a melhorar as suas habilidades de programação. Se você ainda não curtiu ou ainda não se inscreveu em nossos vídeos, se inscreva aqui abaixo em nosso YouTube, assine o sininho, curta as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e entre no nosso site vidafullstack.com.br e baixe conteúdos gratuitos que vai te ajudar nessa jornada do front-end. Tudo bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar sobre tabelas. Quando devemos usar as tabelas? Usamos quando se tem um conjunto de dados e precisa ser apresentado ordenadamente. Ele é representado pela tag table e nunca utilizamos as tags tables sozinhas, sempre juntos a outros elementos. Vou dar um exemplo: table, que seria a tabela, o conjunto da tabela; tr, que seria a coluna; td, que seria a linha, certo? Então, sempre dentro de uma tabela temos colunas e temos linhas. E sempre dentro dessas linhas vem os conteúdos, onde a gente pode colocar números, textos, etc. Tá achando complicado? Não é tão complicado assim, se acalma. Espera um pouquinho que já irei explicar dentro do código. Bora aprender a entender um pouco mais sobre as tabelas. Eu vim dar um exemplo visual da nossa tabela com suas linhas e colunas. Aqui dá para entender que o TR representa a linha, seguido da TD, que seria a coluna. Eu estou dando um exemplo visual aqui. A linha TR número 1 aqui com a hashtag, e logo após vem o primeiro e último, temos juntos a ela o campo TD. Então, estamos representando a linha e 3 colunas, beleza? Eu vou dar uma dica de ouro aqui. Uma tabela tem mais atributos e eles são o tRead, que seria para o cabeçalho; tBody, que seria para o corpo; e o tFoot, que seria o footer, que seria a parte do rodapé, a parte final da tabela. Você pode utilizar a tabela com e sem esses elementos, porém, com esses elementos a semântica fica mais bacana e você pode estar deixando o seu código bem mais completo, tá bom? Então bora lá, bora ver os códigos aqui em nosso editor VS Code. Chegando aqui em nosso editor VS Code, eu vou estar criando um arquivo chamado tabelas. Lembrando que vamos digitar todo o código do HTML sempre para entrar na sua cabeça e você aprender o mais rápido possível. Isso é muito legal para você que está querendo aprender o front-end. Primeiro vamos iniciar com o doctype, certo? HTML. E logo depois o HTML, certo? Utilizei aqui um snippet, que é para a gente ganhar velocidade na hora da digitação. Então a gente tem HTML, cliquei, ele já abriu e fechou para mim. Aqui eu vou digitar na tag read, a mesma coisa, ele já abre e fecha, como nas outras aulas fizemos. E a body também, beleza? Lembrando que dentro da read a gente vai utilizar a meta charset igual utf-8. E logo depois a title, certo? Aula de tabelas. Aqui dentro do corpo do HTML a gente vai aparecer o nosso código renderizado. Eu vou começar a digitar o código da tabela. Então bora lá, vamos digitar table. Eu abro e fecho o table. Dentro do table vamos digitar o tr, depois a td, certo? Acontece, escrevi uma linha tr com uma coluna dentro. E para isso eu vou criar um conteúdo dentro. Hashtag, depois td de novo, primeiro, depois td de novo, segundo, certo? Então digitei uma tabela. Dentro desse conteúdo tabela, uma linha com
3 colunas, que seria a coluna hashtag, primeiro e segundo. Agora eu vou digitar outra linha com mais 3 colunas. Vamos lá, dá um tr, td. Primeiro seria o João. Segundo, Mariano. Aliás, desculpa. O primeiro aqui, que seria a hashtag, vamos digitar o número 1, tá? Número 1. Então ficou primeira linha com hashtag, nome primeiro e segundo. Segunda linha, que seria debaixo da hashtag, tá? Com o número 1. Depois, debaixo do nome primeiro, viria o João. E depois, debaixo do segundo, o Mariano. Certo? Vamos lá, vamos digitar o terceiro então. tr, td. Número 2. td. Vamos lá, Márcio. td. Rafael. Então fizemos a mesma coisa, porém com mais linhas e com a mesma quantidade de colunas. Vamos ir para o código para a gente ver como ficou. Seguindo aqui, entrando no nosso código, vimos que aqui ficou uma tabela meio sem graça, né? Uma tabela com uma linha e 3 colunas, outra linha e mais 3 colunas e outra linha e 3 colunas. Temos 3 linhas dentro dessa tabela. Mas aí você fala, pô, não está aparecendo a tabela, Daniel. O que eu posso fazer para estar aparecendo algumas linhas aí para mostrar que é uma tabela? Vamos voltar para o código para ver isso daí. Além da tag table e as TRs, TDs, temos elementos aqui dentro, chamado border. E dentro da border colocamos o número 1. E vindo para o código, e atualizando, apareceu as bordinhas. Agora sim parece uma tabela. Criamos uma tabelinha aqui bem simples e bem bacana. Lembra do conteúdo que falamos da TRED, TBody e TFoot? Vamos aplicar aqui para essa tabela. Voltando para o nosso código. Voltando para o nosso código, vamos inserir essas funcionalidades. O TRED, eu estou substituindo, tá? A TR, que essa daqui seria o nosso cabeçalho. Eu substituí a TR por TRED. E depois da nossa TRED aqui, vamos digitar a TBody. TBody. O que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma tag em volta das TRs, porque ela só vai falar, este daqui é o corpo da nossa tabela, não é a parte principal, é só os elementos de dados onde vamos inserir dentro da tabela. Então por isso aqui a gente pode seguir da TR e TD, não precisamos substituir essa TD por uma TBody, precisamos ter uma principal, certo? Então eu criei, encapsulei ela fora. Só que aqui, vamos digitar a nossa TFoot. Fechou? E aqui a gente pode digitar TD 3 vezes. E o footer vamos colocar hashtag de novo. Primeiro. Segundo. Lembrando que você não precisa colocar hashtag primeiro e segundo. Você pode colocar o elemento que você achar melhor. Porém aqui tem que caracterizar que é um rodapé de uma tabela, tá? Então vamos só entender o que aconteceu. Criamos a tabela. Dentro da tabela precisamos inserir uma linha. Digitamos um elemento chamado border, colocamos uma grossura na linha número 1 e logo após ter criado a tabela, criamos o TRED, que significaria o cabeçalho da nossa tabela, a parte de cima, a parte principal da nossa tabela que vai referenciar alguns dados. E logo após criamos um TBody,
que seria o corpo da nossa tabela, seguido de TR e TD, que seriam as linhas da nossa tabela com informações de dados dessa tabela. E depois, logo em seguida, o TFoot, que seria o rodapé da tabela. Então, eu deixei como hashtag primeiro e segundo. Nesse caso aqui, você pode colocar ou não. Fica a critério seu e a entendimento do seu código, tá? Então, isso aqui é muito... Daqui vai de muito critério seu na hora de inserir. Eu vou ir para o código para te mostrar como vai ficar. Podemos ver que não mudou muita coisa aqui. Aliás, não mudou nada, né? Só acrescentamos uma linha abaixo, que seria a hashtag primeiro e segundo. Então, ficou a parte principal, que seria o cabeçalho, corpo e o footer. Essas tags que inserimos, ela ajuda muito na semântica do código, muito para usabilidade dos nossos clientes, na hora de ele estar renderizando a página no HTML, ou for utilizar algum editor, algum navegador que para pessoas que tenham deficiência visual, ele vai entender, esse aqui é o cabeçalho da nossa tabela, então isso aqui, logo após, é o conteúdo da nossa tabela, e depois o rodapé. Isso é muito importante para a acessibilidade de pessoas com deficiência física, tá? No caso, seria visual, mais para visual. Então, voltando para o nosso código, só recapitulando, daqui foi a aula de tabela, tá? Criamos uma tabela, criamos um cabeçalho para essa tabela. Com esse cabeçalho, que seria uma linha, criamos colunas para esse cabeçalho. Depois criamos um T-body, que seria o corpo, com linhas e colunas. E um rodapé, que seria linha e coluna, tá? Então, lembrando que a tabela é muito utilizada para colocar dados, que você precisa enfileirar esses dados e mostrar com uma certa frequência para a pessoa. Não utilize ela para tudo, porém você vai conseguir utilizar para mostrar dados ordenados aí para as pessoas. Então, se você ainda não curtiu o vídeo, curta o nosso vídeo, se inscreve no canal. Se você não gostou, dê o curtida negativa, mas fale porque não gostou dessa aula, tá? Então, entre no nosso site vidafullstack.com.br, baixe os materiais gratuitos que estão lá. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!